Nos próximos capítulos da novela Pega Pega, uma revelação bombástica promete abalar as estruturas e mudar completamente o rumo da trama. Arlete fará uma revelação para Eric avassaladora. Além disso, o empresário descobrirá que tem uma ligação muito forte com Júlio e ficará em estado de choque. E mais, Eric pedirá para Júlio fazer um exame de DNA e o rapaz se emocionará. E ainda, ele procurará Júlio para se resolverem e a emoção tomará conta de todos. Fique comigo neste vídeo que te contarei tudo. Mas antes, já peço que, se possível, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que surgir um vídeo novo da novela Pega Pega. A essa altura da trama, Eric e Júlio podem se perdoarem e se tornarem, além de irmãos, amigos? Sim ou não? Me conte aí nos comentários. Tudo começará depois de uma conversa entre Eric e Arlete. A mulher confessará tudo. Eric, você sabia que eu trabalhei com Ataíde? Eu trabalhei com ele por um bom tempo. O rapaz diz que sim e ela continua. E o Ataíde, ele tinha um péssimo hábito de me fazer ficar trabalhando até depois do horário do expediente. Por muitas vezes aconteceu isso. E a forma que ele tinha para me pagar isso era me dando uns convites. Eric pergunta que tipos de convite. E ela diz: convites para eventos, balé, ópera, concertos. Eu sempre gostei disso. Eric pergunta o que tudo isso tem a ver com o Júlio. E Arlete continua: é porque eu fui em um espetáculo lindo. E nesta noite eu conheci o Euclides. Eric se assusta e pergunta se é o seu pai. Euclides, meu pai? Você conheceu? Eu não sabia, você conheceu o meu pai? Ela fala: sim, eu conheci ele. E depois do espetáculo, eu, o Ataíde e ele fomos jantar. E o seu pai, Eric, o Euclides, era um homem lindo. Nossa, tão bonito. E eu acabei me apaixonando, Eric. A gente teve um caso. Eric se assusta e diz: o que, Arlete? Você teve um caso com meu pai? Parou, Arlete. Olha, eu não tô conseguindo acreditar nesta história. E Arlete diz que é a mais pura verdade. Eric então pergunta quanto tempo isso durou. E ela diz: alguns anos. Anos? O meu pai nunca deixou transparecer isso? Que tinha um caso com você, um caso com qualquer outra mulher? Ele era tão dedicado para minha mãe. Aliás, nesta época, a minha mãe já estava doente. E Arlete diz: muito doente. Realmente, ela estava muito doente. Talvez você não lembre a extensão porque você era muito moleque. Seu pai estava extremamente fragilizado. E eu acho até que por isso que o nosso relacionamento foi tão profundo. Eric fica pensativo e pergunta o que o Júlio tem a ver com isso. Ele pensa de novo e diz: não, eu não posso acreditar nisso. Não consigo acreditar nesta história. E Arlete fala: mas é exatamente isso. Eu jurei para mim mesmo que eu não contaria essa história para ninguém. Mas depois que eu vi vocês tão próximos, você, o Júlio e a Bebete, sabendo que... Eric corta ela e diz: sabendo que nós somos parentes? É isso? É isso que você vai dizer? E ela rebate: o Júlio, com quem você tanto briga, quem você tanto julga, o Júlio, Eric, é seu irmão. Eric fica paralisado e em estado de choque. Com lágrimas nos olhos, ele diz: não,
Não, me desculpa, Arlete. É muito difícil acreditar nessa história. E Arlete diz: Eu sei, Eric, mas se você quiser, você pode fazer um exame de DNA, que você vai ver que você e o Júlio são filhos do mesmo pai. Eric então fala: Então é por isso que você disse que eu não conheço os direitos dele? E Arlete fala: É, porque eu sei que você comprou o hotel com o dinheiro da empresa, que é da Bebete. Mas eu sei também que você fez a reforma do hotel com dinheiro do seu patrimônio que você herdou do Euclides, seu pai e também pai do Júlio. Eric se irrita e diz: Você está querendo dizer que o Júlio tem direito a uma parte do hotel, é isso? Arlete diz que não disse isso. E ele rebate: Mas você está jogando na minha cara que o Júlio tem tanto direito ao hotel quanto eu? Arlete se irrita e diz: Olha aqui, rapaz. No momento que eu mais precisei de dinheiro e o Júlio, essa história nunca veio à tona. Agora que eu tô bem confortável, você acha que eu vou querer o seu dinheiro? Ele então pergunta por que ela está contando esta história toda agora. E ela rebate: Mas foi você que entrou aqui e disse que não sairia até que eu revelasse toda a verdade. E também porque eu não aguento mais ver você humilhando o meu filho. Eric rebate: O seu filho, Arlete, ele cometeu um crime. E Arlete, chorando, diz: Quem cometeu um crime maior fui eu. Fui eu que não contei pro Euclides que o Júlio é filho dele. E Eric fala: Se você tivesse contado, você acha que o Júlio não teria participado do roubo? E ela, chorando, continua: Quem roubou mais fui eu. Eu roubei do Júlio o direito de viver com conforto. Conforto, Eric, que você teve a sua vida inteira. E o Júlio não. Eric pede para que ela não conte essa história para ninguém até que ele consiga entender melhor. E ela diz: Mas olha, é que eu guardei essa história inteira, a minha vida toda, só para mim. Mas agora, depois que eu contei para você, eu preciso contar pro Júlio também. Você entende? Depois de ver Eric saindo da casa da mãe, Júlio procura Arlete e diz: Arlete, depois de tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, você vai continuar arcando com mentiras? O que está acontecendo? Me fala. E Arlete fala: Eu não posso mais mentir para você. Na verdade, eu não tenho mais o direito de esconder esta história de você. E ele diz: Esconder que história? Que história que você está escondendo? Ela então revela: É difícil falar, filho. É muito difícil, mas... Júlio, você tem um irmão. Júlio se irrita e pede para ela parar de brincadeira. E ela continua: Não é brincadeira. Júlio, eu preciso. Eu não posso, eu não tenho mais o direito. Júlio, você é irmão do Eric Ribeiro. Júlio fica louco de raiva e pergunta se o Eric já sabe disso. Ela diz que sabe porque ele a pressionou. Meu Deus do céu, mãe, isso não é verdade. A senhora só pode estar brincando comigo, né? E ela diz: É verdade, Júlio, é verdade. Me perdoa, por favor, me perdoa. Ele sai, bate a porta e diz que quer ficar sozinho. Logo depois disso, Eric vai até a casa de Júlio e pede para conversar com ele. Júlio então fala: A Arlete já me contou tudo sobre o caso que ela teve com Euclides, o seu pai. E Eric diz: Pois é, eu acho que a gente tem algumas coisas para ajustar, né? E Júlio rebate: Ajustar? Não, Eric, a gente não tem nada para ajustar. Eric diz: Temos sim, temos que ajustar sim. Não é assim, Júlio. A sua mãe não chega para mim e fala que você é filho do meu pai e pronto. Eu quero que você faça um teste de DNA. Júlio se irrita e diz:
Você quer que eu faça um exame de DNA, é isso? Você está achando que a minha mãe está mentindo, Eric? Você está achando que a minha mãe inventou um caso com seu pai? Eric diz que não disse isso e que ele está tirando conclusões. E Júlio, muito nervoso, continua. Não, eu não estou. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero fazer exame de DNA nenhum. Eric fala. Júlio, isso é muito importante. É muito importante para mim, é importante para você também. Júlio perde a paciência e diz. Olha, eu sei muito bem o que é importante para mim. Agora, por favor, Eric, se você veio aqui falar de exame, pode ir embora. E Eric fala. Olha, isso é muito egoísmo da sua parte, Júlio. Essa história não é só sua, não. Essa história é minha também. Essa história é da sua mãe. Júlio então diz. Eric, eu cresci a minha vida inteira sem saber quem era meu pai. Agora para mim não interessa. E Eric fala. Para mim interessa, Júlio, saber se eu tenho um irmão, saber se meu pai teve um outro filho. E Júlio rebate. Pode ficar tranquilo, Eric. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero um centavo seu. Eric se irrita e diz. Mas o que você está pensando? Você acha que eu só estou pensando em herança? Você não me conhece, Júlio. E Júlio rebate. Eric, você é um homem de negócio. Só deve estar pensando no prejuízo que um meio-irmão vai te dar. Eric então fala. Olha, Júlio, se fosse há um tempo atrás, talvez você tivesse razão. Eu não nego. Mas há um tempo atrás também, provavelmente, você ficaria louco para provar que é meu irmão. Não roubou? Não cometeu um crime? Por dinheiro? E Júlio diz. Sim, eu reconheço o meu erro e eu vou pagar por tudo isso. Mas eu não quero falar sobre isso com você. Após isso, Júlio abre a porta e grita para que Eric vá embora. Depois de tudo isso, Júlio pagará pelo que fez e cumprirá 1/3 da pena. Após sair da cadeia, Eric será o primeiro a procurar o irmão. Ele dirá: Júlio, eu tenho pensado muito em você ultimamente, nas razões que te levaram a roubar, no seu arrependimento, na sentença que pegou, no tempo que ficou preso. Júlio fala: eu errei, mas eu já acertei as minhas contas com a justiça. E agora eu quero seguir minha vida, pensar no que eu vou fazer daqui para frente. E Eric fala: olha, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte de tudo isso. Eu sempre pensei como seria ter um irmão, principalmente na infância. Júlio diz que também sempre quis ter um irmão, pois cresceu na vila com muitos amigos, mas que um irmão seria diferente. Eric então diz: deixa eu te ajudar. Você já tem direito a um bom patrimônio, Júlio o corta e diz que sim, aceita a ajuda dele, pois recomeçar como ex-presidiário não seria nada fácil. Júlio diz que quer seu emprego de volta e que gostaria de voltar ao ponto em que ele errou. Eric diz que seria com uma única condição de que ele aceite a parte da herança do pai. Eric ainda fala: olha, se tem uma coisa que eu aprendi desta história é que dinheiro traz felicidade sim, mas só quando ele é usado para partilhar. Eu preciso de você, Júlio. Eu, a Luísa, a Bebete, o Pedrinho. Nós precisamos de você. Você nos ajuda a fazer do Carioca Palace um hotel cada vez melhor? Eles selam as pazes com um lindo abraço. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem mais uma notícia incrível da novela Pega Pega. Participe do nosso grupo secreto de novelas no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora clique e assista!